Glória a Deus pela sua vida aqui. Nós vamos continuar abrindo o nosso coração, se entregando por inteiro, amém? Entrega agora os teus ouvidos. Se eu gritar aí você fecha um pouquinho, mas não deixe de receber a ministração da palavra que é para mim, que é para você, e que esta palavra possa gerar transformação sobre a tua vida nessa noite, amém? O texto que eu quero pregar é o texto que eu usei para pregar na minha primeira pregação aqui. Minha primeira pregação aqui, lá em 2017, se eu não me engano, aí, eu acho que era 15 de janeiro, acho que era mais ou menos isso, 15 de janeiro de 2017. 15 de janeiro de 2017. Deus colocou lá, naquele tempo, a primeira palavra para compartilhar com vocês. Eu quero pregar sobre esse mesmo texto. Naquela noite eu profetizei que os céus estariam se abrindo sobre a nossa igreja, estaria se abrindo sobre a sua vida, estaria se abrindo sobre a sua casa. E quando os céus se abrisse sobre a sua vida, o Espírito Santo de Deus iria se manifestar, nos dando suporte. O que nós mais precisamos nos desafios diários é do Espírito Santo. Se não fosse pelo Espírito Santo, nós não estaríamos aqui neste culto, Anderson. É pelo Espírito Santo, é pela força do Espírito Santo, é pela graça do Espírito Santo, é pela presença do Espírito Santo que nós estamos aqui. Os céus estão abertos, o Espírito Santo já está se manifestando e Deus já está liberando a sua palavra. E eu quero nessa noite partir desse ponto, da palavra que Deus já está liberando, da palavra que Deus libera para mim e para você. Quem vai tomar posse da palavra de Deus nessa noite? Amém? Mateus, capítulo 3, nós iremos ler apenas o versículo 17. Embora o pastor Ednei, hoje cedo, ele praticamente terminou fazendo menção deste versículo. O pastor Ednei terminou a mensagem pela manhã e mencionou, parece até que nós já tínhamos combinado meio que a sequência, mas eu acredito que foi o Espírito Santo. E o Espírito Santo está falando tanto, que eu, na hora do almoço, estava no carro, liguei, eu deixo às vezes na rádio sintonizado na Igreja Videira, muitos aqui acabam acompanhando aí, e o pastor Aloísio estava pregando um pouco da conotação. Eu virei para Marília e falei assim, vai subentender que eu copiei a mensagem, mas não foi, é o Espírito Santo. Eu falei, ele está falando tudo que eu vou tentar falar, transmitir para a igreja, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus vai ministrar ao meu, ao seu, ao nosso coração, através desta palavra. Mateus, capítulo 3, versículo 17, o texto diz assim: E eis uma voz dos céus, que dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Deus, esta é a tua palavra vinda do teu trono. E agora, Senhor, nós nos apropriamos desta palavra, nós tomamos posse desta palavra. Que essa palavra possa, ó Deus, gerar transformação sobre as nossas vidas. E que saiamos daqui convictos daquilo que o Senhor está falando através da tua palavra. Pai, aquilo que eu não der conta de transmitir do teu Espírito, cumpra o propósito no coração dos teus filhos. É a minha oração, a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Toma o teu assento, meu irmão, minha irmã. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Eu tenho compartilhado aqui com vocês que eu não leio a Bíblia como um livro qualquer. E a Bíblia não é um livro qualquer, ela não pode ser lida como um livro qualquer, como um livro comum. Paulo, a Bíblia é um
é um livro, sim, mas é um livro poderoso. Não há livro mais poderoso do que a Bíblia, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E é através da palavra de Deus que nós obtemos a vitória. É através da palavra de Deus que nós somos sustentados, protegidos, abençoados. É através da palavra de Deus que nós estamos aqui neste culto, que você saiu da sua casa, mesmo num período frio, com outras celebrações, comemorações, poderia estar fazendo outra coisa, mas você optou por estar aqui, você está aqui por causa da palavra. Já foi a palavra aqui cantada, foi a palavra orada, agora a palavra aqui ministrada. Mas o que eu e você precisa entender, o que nós precisamos entender, é que há poder nas palavras. Mesmo as palavras que não são aqui da Bíblia, ou que não venham de Deus, há poder nas palavras. Há poder, Belônio, nas palavras que saem da sua boca. Há poder nas palavras que chegam até o nosso ouvido. As palavras, elas podem abençoar, elas podem trazer confiança. As palavras, dependendo das palavras que você ouvir de uma pessoa, você pode ficar, de repente, motivado, animado. Mas as palavras também, elas podem amaldiçoar, Solange. Elas podem vir com maldições. As palavras, elas podem também gerar destruição, Elaine. As palavras, elas podem nos desmotivar, nos amedrontar. E as palavras, elas podem, às vezes, ferir. Existem muitas pessoas feridas, com feridas na alma, por causa de palavras que receberam, por causa de palavras que receberam de pessoas queridas. Existem muitos pais que liberam palavras pesadas para os seus filhos, sem entender o poder que tem nas palavras. Então, queridos e queridas, nós precisamos, primeiro, tomar cuidado com as palavras que saem da nossa boca. O sábio, escrevendo o livro de Provérbios, no capítulo 12, versículo 18, ele diz que há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Então, tem palavras que causam ferida, mas tem palavras que causam cura, que restauram. Provérbios capítulo 18, versículo 21, o sábio também ele vai dizer, a língua, ela tem poder para trazer morte ou vida. Essa língua aqui, ela pode pronunciar palavras de morte, que podem matar uma pessoa, matar os sonhos de uma pessoa, mas esta mesma língua, ela pode produzir palavras de vida, palavras de esperança. Então, a minha primeira pergunta para você que está aqui presencial, para você que está online aqui, para você que está online, a minha primeira pergunta é: quais as palavras que têm saído da sua boca? No dia a dia, nos ambientes que você frequenta, quais as palavras que têm saído da sua boca? Quais palavras que você tem liberado para as pessoas que estão à sua volta? Posso eu dizer que muitas pessoas acabam colhendo o que semeia através das palavras. Então, a minha orientação para você nessa noite é: cuidado com o que anda saindo
da sua boca. Cuidado com as palavras, nós precisamos vigiar. E às vezes até colocar um freio. Porque há um ditado que diz por aí, Celso, que quem fala demais dá bom dia a cavalo. E aí tem outros ditados, né? O peixe morre pela boca. E aí tem um monte de ditados populares que nos geram ou serviriam para gerar reflexão, para nós tomarmos cuidado. Cuidado com aquilo que você, às vezes, no momento, de nervosismo, está liberando para o teu cônjuge, para os teus filhos, para os teus pais, para as pessoas que você convive. As palavras que talvez você tenha liberado, talvez elas estejam prejudicando você e as pessoas em sua volta. Então nós precisamos tomar cuidado com as palavras que estão saindo. Jesus, certa vez, com os fariseus meio que escandalizados pelos discípulos estarem comendo e não lavando as mãos. E aí os fariseus todos preocupados com a contaminação. Jesus então repreende os fariseus e fala assim: olha, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Está lá em Mateus capítulo 15, versículo 11. Aquilo que sai das nossas bocas podem nos contaminar, podem nos prejudicar, pode prejudicar a nossa família, pode prejudicar as pessoas que estão à nossa volta. Mas uma outra pergunta que eu faço também, diante deste contexto: quais palavras você tem ouvido ou oferecido os seus ouvidos? Porque uma coisa é as palavras que saem da minha boca, outra coisa são as palavras que eu estou prestando atenção, que eu estou dando os ouvidos. Nesses dias, quais palavras você tem se apropriado? De quais palavras você tem apropriado para a sua casa, para a sua família, para os seus negócios, para as suas atividades, para os seus sonhos? De quais palavras você tem tomado posse? Estou aqui chamando você neste início a refletir naquilo que você tem falado, mas também naquilo que você tem ouvido, emprestado o teu ouvido. Tem um pregador, e eu achei essa frase, de um pregador inglês, e segundo a biografia dele, diz que ele teve uma representação muito grande. Thomas Watson, ele pastoreou uma igreja em Londres, e ele tem uma frase que diz assim: foi pelos ouvidos que perdemos o paraíso. Quando nossos primeiros pais ouviram a serpente. Por que Adão e Eva, Cecílio, perdeu o paraíso? Porque eles deram ouvido, deixaram de dar ouvido às palavras que saíam da boca de Deus, para dar ouvido às palavras que saíam da boca de uma serpente. E pelo fato de, às vezes, nós darmos ouvido para algumas palavras, nós perdemos coisas preciosas, nós perdemos coisas valorosas para nós, para a nossa família, e quem sabe para as pessoas que estão à nossa volta. Mas aí ele acrescenta essa frase dizendo: também é pelos ouvidos, por escutar a palavra pregada, a palavra de Deus, que alcançamos o céu. Então, aquilo que você ouve, eu posso dizer que você pode perder ou ganhar. Você pode perder coisas preciosas, dependendo daquilo que você der ouvido. Você pode perder oportunidades.
Você pode perder ofertas da parte, inclusive, de Deus, se você der ouvido para coisas ou para palavras erradas. Mas você pode ganhar coisas celestiais. Você pode ganhar coisas vindas do trono de Deus, se você der ouvido para as palavras que fluem do trono de Deus. Por isso, nessa noite, eu disse e quero acrescentar aqui que Deus está liberando para você palavra de vitória. Deus está liberando para você, para a sua família, palavra de bênção. Deus está liberando a palavra, e a palavra é: você não precisa pelejar, o que você precisa é apenas confiar, porque se você confiar, você será como o monte de Sião, não será abalado, permanecerá para sempre. Pare de ouvir outras coisas. Pare de ouvir fábulas. Pare de ouvir historinhas. E direcione os teus ouvidos para o céu. Porque se você direcionar os teus ouvidos para o céu, Deus vai falar com você. E se Deus falar com você, o que Ele vai liberar para a tua vida não é palavra de destruição, não é palavra de morte, não é palavra para te ferir, mas é palavra de cura, é palavra de restauração, é palavra de libertação. Paulo relata que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra, Romanos capítulo 10, versículo 17. Então, nessa pequena introdução, podemos concluir que as palavras que damos ouvidos podem influenciar, determinar o seu futuro, ô Thaís. Dependendo da palavra que você se apropriar, isso pode influenciar grandemente o seu futuro. E eu digo mais, não só o seu futuro, mas como o futuro da sua família. Existem muitas famílias sendo influenciadas, prejudicadas, porque talvez um ou outro integrante resolveu dar ouvido a palavras que não vêm do trono de Deus. Então, queridos e queridas, eu aprendo que eu preciso tomar cuidado para onde eu estou direcionando o meu ouvido. Nesses dias atuais, para onde mais você tem direcionado os teus ouvidos? Esses dias o pastor estava compartilhando aqui que ele parou de assistir jornal. E, de fato, eu também não tenho mais a mesma motivação de chegar, mais ou menos por volta do meio-dia, a gente termina aqui o expediente da manhã, e aí vai para casa tomar, almoçar. E eu gostava também, assistia lá o Globo Esporte, e na sequência o jornal. Mas acabou a motivação, porque as palavras são só de destruição, de derrota, de fracasso, de ruína. E às vezes, quando a gente para ouvir um pouquinho aquela revolta, aquela indignação, começa a subir no coração. E aí, quando começa a subir no coração, ao dar ouvido a essas palavras, você também começa a produzir as mesmas palavras para as pessoas que você tem contato. E de repente você está falando, reproduzindo aquilo que você está ouvindo. Então, meu querido, minha querida, não sei se você já está entendendo que se você direcionar os teus ouvidos para Deus, você vai receber as palavras de Deus, e recebendo as palavras de Deus, o que vai sair da sua boca não são palavras humanas, mas são palavras de Deus. O que este mundo precisa não são de palavras humanas. O que os meus filhos precisam são palavras vindas do trono de Deus. O que o teu filho precisa, os teus filhos precisam, Marcina, são palavras de Deus. Não é palavras humanas, não é palavras do inferno, porque o inferno
a todo dia vai intentar falar alguma coisa ou liberar alguma palavra contra você, contra a sua família, contra os seus negócios. A todo momento. Então nós precisamos tomar cuidado. Precisamos, como eu disse, direcionar não só os nossos olhos, foi citado aqui, eu acho que pela Isabel, do Celso e da Ellen, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, quando os meus olhos estão voltados para o alto, porque é elevar, estou olhando os montes, mas além dos montes, tem alguém mais poderoso. O Salmo 123, ele começa dizendo, a ti que habitas as alturas, elevo os meus olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, os olhos das servas fitas nas mãos das suas senhoras, assim os meus olhos estão fitos no Senhor. Eu quero olhar para o Senhor, não quero olhar para o problema, não quero olhar para a dificuldade, não quero olhar para aquilo que vem contra a minha vida, contra a minha família. Eu vou olhar para aquele que pode guerrear por mim, para aquele que pode me dar a vitória. Mas eu acrescento nessa noite que eu não só devo elevar os meus olhos para o alto, eu devo também elevar os meus ouvidos para o alto. Nessa noite Deus quer que você esteja olhando para Ele, mas nessa noite Deus também quer que você esteja ouvindo a Ele. Pare de dar ouvido às palavras de fracasso, às palavras de derrota, que as pessoas, ou às vezes o teu adversário, tem liberado para você. Existem muitas pessoas aí com doenças emocionais, precisando sim de acompanhamento, de tratamento, de terapia. Mas talvez seja porque muitas delas permaneceram com seus ouvidos para baixo, olhando aquilo que vem dessa terra. E às vezes as pessoas, como eu disse, liberam sim palavras malditas, palavras que ferem, palavras que machucam, palavras que prejudicam. E não só pessoas, mas o próprio diabo. A todo momento, ele está tentando liberar palavras de acusação. Eu não acredito no Deus que acusa, quem acusa é o diabo. Deus não está aqui para te acusar. Talvez você entrou aqui neste lugar com um pecado, ou fazendo alguma coisa que desagrada a Deus, mas eu quero te dizer que Deus não libera para a tua vida nesta noite palavras de acusação. Talvez quem esteja liberando palavras de acusação seja o diabo. E tem muitos crentes, muitas pessoas se apropriando de palavras de derrota, de fracasso, de destruição. Pare de dar ouvido às palavras de fracasso. Hoje eu vim aqui, estou aqui como boca de Deus para liberar palavras de vitória, palavras de conquista para você. Vitória, vitória. Você não entendeu, ou você não está me ouvindo, ou você não está se apropriando do que eu estou liberando. Eu não vim aqui para liberar palavra de fracasso, eu vim aqui como boca de Deus, como ministro do Senhor, para liberar para você e para a sua família vitória, vitória, vitória sobre o teu casamento, vitória sobre os teus filhos, vitória sobre os teus negócios, vitória sobre essa igreja, vitória sobre essa cidade, vitória sobre esta nação. Sobre essa nação, vitória, conquista, conquista, vencedor. Você é uma vencedora sim, Judinete. Ministro do Senhor, servo do Senhor, levita. Eu vim liberar palavras de vitória.
Pedro disse certa vez para Jesus: Senhor, para onde nós iremos? Para onde direcionaremos os nossos ouvidos, se só Tu tens palavras de vida eterna? Se o mundo está dizendo morte, se os jornais estão dizendo morte, destruição, fracasso, miséria, derrota, ruína, estou liberando sobre a tua vida, 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 vida. Jesus tem palavra de vida eterna. Jesus tem palavra de vida eterna. Jesus tem palavra de conquista. Jesus tem palavra de bênção. Cuidado com aquilo que você tem ouvido, porque as palavras que damos ouvidos podem influenciar, determinar o nosso futuro. Deus quer te direcionar para a vida. Deus quer te direcionar para o sucesso. Deus quer te direcionar para a bênção. Amém? Não é palavra de autoajuda não, queridos e queridas. É o que Deus quer. Fernando, se eu perguntar o que você quer para os teus filhos, você quer alguma ruína para os teus filhos? Você quer alguma pena para os seus filhos? Você quer algum fracasso para os seus filhos? O que você vai liberar para os seus filhos? Se você direcionar aí para os dois que estão aí ao seu lado, eu tenho certeza que as palavras que vão sair da sua boca é palavras de bênção, porque eu faço isso diante dos meus filhos, quando eles estão deitados lá e eu começo a orar com eles, eu declaro a bênção de Deus, eu falo, eles são bênção, eles são vitoriosos, eles vão além de mim, eles vão vencer. Agora, se eu libero essas palavras para o Uriel e para Isabel, quanto mais Deus vai liberar palavras de vida eterna para a minha vida e para a sua vida. Então não vem titular a minha mensagem como autoajuda, porque é palavra de Deus para você nessa noite. Talvez você entrou aqui com alguma palavra maldita, ou com alguma palavra que feriu o seu coração, que prejudicou a sua família, mas nesta noite eu libero palavra de Deus para você. Receba a cura, receba a restauração, receba o milagre de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Quando pequeno, minha avó, que ela se arrependeu e está no céu porque ela entregou, mas no tempo da ignorância, ela liberou algumas palavras duras para mim. Ela disse para mim, direcionado para os meus pais, falando que eu não ia prestar, eu não ia servir para nada, eu ia ser um delinquente, um mau caráter, um imprestável. E por um tempo, aquelas palavras zumbiam sobre os meus ouvidos, até o dia que Deus se apresentou para mim e falou: eu tenho um projeto para a tua vida, eu tenho planos para a tua vida, tu és meu, você presta sim, você serve sim, você é valoroso, você é precioso, eu não abro mão de você. Para que eu vou continuar aqui guardando as palavras que foram ditas no tempo da ignorância pela minha avó? Não! Quando eu recebi e apropriei das palavras que vinham do trono de Deus, imediatamente falei: vó, eu te amo, vó. Mesmo antes dela se arrepender, eu te amo. Depois ela se converteu e ela começou a liberar palavras de Deus sobre a minha vida. Tu és bênção, tu és precioso, meu neto querido, meu neto precioso. Aleluias. Para onde você tem direcionado os teus ouvidos? As palavras para onde você tem direcionado pode influenciar o teu futuro. Enquanto eu dei ouvido para aquelas palavras malditas,
eu estava indo para a destruição, mas quando eu comecei a dar ouvido para as palavras de Deus, olha onde eu estou. Que privilégio estar aqui com vocês nessa noite. E não só com vocês, com a presença de Deus que está aqui neste lugar, amém. Segundo ponto, deixa eu correr aqui. Segundo ponto que eu entendo é que o inimigo não pode impedir-nos, escute isso, o inimigo da sua vida, da sua alma, não pode te impedir de você ser quem Deus diz que você é. O inferno, o diabo, ninguém pode impedir você de ser quem Deus diz que você é. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10, Pedro aqui, liberando a palavra de Deus, diz: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 1, o texto diz: vede, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados como? Não, Deus te chama como pecador. Deus olha para você e fala: tá lá vai um pecador. É assim que Deus nos chama? Somos pecadores. Mas Deus olha para você e Ele vê você como aquilo que você é filho. Você é filho, nós somos filho. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. 1 João 3:1. Então, queridos e queridas, a estratégia do inimigo é cegá-lo ou tampar os teus ouvidos, impedindo de você perceber quem de fato você é. O diabo vai tentar a todo momento impedir de você entender ou ter a consciência de quem você é em Deus. Essa é a grande estratégia, ele tem que ocultar quem de fato você é. Por isso o tempo todo ele fica acusando, por isso o tempo todo ele quer destacar os problemas, os defeitos, seus fracassos, suas derrotas. E ele investe tempo para liberar estas palavras. A estratégia do inimigo é nos impedir de termos consciência que em Cristo somos mais que vencedores. Deixa eu liberar essa palavra sobre a tua vida. Você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Deixa eu repetir, você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Deixa eu ampliar isso. A sua família é mais do que vencedora. Deixa eu ampliar isso, porque nós estamos no dia dos namorados. Ei, o teu relacionamento é mais do que vencedor. Tem jeito sim. Tem jeito sim para o teu relacionamento, tem jeito sim para os teus negócios, tem jeito sim para os teus filhos. Não tem jeito para o diabo. Mas para Deus tem jeito. O diabo tentou Jesus com palavras. Se nós pegarmos aqui o texto de Mateus, os versículos seguintes, Jesus é levado ao deserto, e ali o diabo começa então a tentar. E de que forma o diabo tenta Jesus? Liberando palavras. E as palavras que o diabo libera é para aquilo que, o ponto talvez, que estar aí mais flexível. O diabo sabia que Jesus estava com fome e vendo uma pedra, falou: olha, se tu és o Filho de Deus, estou liberando aqui uma palavra, tu és o Filho de Deus, já que você tem consciência que é um Filho de Deus,
Já que você se apropriou disso, manda que essa pedra se transforme em pão. E aí Jesus fala, olha, a palavra que está aqui, a palavra que eu me apropriei, não é a sua palavra está repreendida, não tomo posse da tua palavra, a palavra que está no meu coração é que nem só de pão viverá o homem, o que sustenta a minha alma, o que sustenta a minha família, o que sustenta essa igreja, é a palavra que vem do trono de Deus. E o diabo insiste com Jesus. E novamente ele leva Jesus para um pináculo e ali ele começa a liberar palavras. Aí então é as palavras de Deus que você se apropria. Então por que você não se lança daqui abaixo? Porque a palavra que o teu Deus liberou para você é que dará ordem aos seus anjos para te guardar e para te livrar de todo o mal. Essa é a palavra agora não minha. O diabo, ele agora está aqui citando a palavra que veio de Deus e contextualizando a proposta na palavra dele. Ele libera a sua palavra e aí depois quer contextualizar. E aí Jesus fala, olha, eu conheço a palavra do meu Deus. Eu conheço a palavra do meu Pai. E a palavra do meu Pai, que eu me apropriei, que eu dou ouvido, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, então, o diabo leva Jesus num outro lugar, mostra a formosura do mundo e fala, olha, tudo isso eu te darei. Eu te darei se prostrado me adorares. Talvez Jesus, vou parafrasear a resposta de Jesus. E Jesus, talvez ali num diálogo com o diabo, ele falasse, olha, tudo isso aí não é seu, tudo isso é do meu Pai, e se é do meu Pai, é meu também, e se é do meu Pai, se é meu, somente a Ele vou adorar, não vou adorar outra coisa, não vou adorar você, vou adorar daquele que tem o controle de todas as coisas, e que todas as coisas é dEle. Para onde você tem direcionado o teu ouvido. O inimigo não pode impedir-nos de sermos quem Deus diz que somos. Somos mais do que vencedor. O diabo não influenciou Jesus com as palavras. Por último, quem entende de fato quem é em Deus, sabe como se deve viver e o que se deve fazer. Quando você entende quem de fato você é em Deus, quando você se apropria da sua identidade, você então saberá de fato como viver, o que você deve fazer, o que você é nessa igreja. Você entende quem é você nesta igreja? Você entende quem é você na sua casa, na sua família? Você entende quem é você no seu trabalho? Você entende quem é você pela rua? Ou em determinadas situações você tem crise de identidade, como uma válvula de escape? Queridos e queridas, nós não podemos deixar o inimigo roubar a nenhum momento a nossa identidade ou aquilo que Deus disse que nós somos. Se somos filhos de Deus, devemos agir como filhos de Deus, devemos viver como filhos de Deus. Se somos cristãos, devemos ser cristãos não só durante o culto. Se somos adoradores, não devemos adorar somente enquanto nós estamos aqui neste altar ou aqui no ambiente da igreja. Eu preciso adorar no meu trabalho, eu preciso adorar na rua. Eu sou adorador. Não estou em adoração, eu sou adorador.
Nós devemos ser adoradores, nós devemos ser filhos autênticos. Jesus sabia quem Ele era. Mas aqui Deus está liberando a palavra e falando: Tu és o meu filho amado. Jesus sabia quem Ele era. Mas as palavras de Deus foram para que todos entendessem quem Ele era de fato. As pessoas precisavam entender, as pessoas precisavam ouvir quem de fato era Jesus. E aqueles que estavam ali à sua volta, ouviram a declaração de Deus sobre quem de fato era Jesus. Que as pessoas em sua volta vejam, sintam, ouçam quem de fato você é. Um abençoado, mas também um abençoador. Um pai amoroso, um esposo amoroso, uma esposa amorosa. Uns filhos obedientes, tementes, primeiramente a Deus. Um cristão autêntico, não na frente dos pastores ou no gabinete pastoral. Jesus sabia quem Ele era. Deus libera a sua palavra não só para você entender quem é você, mas para que o céu e a terra saibam quem você é de fato. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que as pessoas irão saber quem você é. O inferno precisa saber quem é você. E ao saber quem é você, ei, eu não posso mexer com o Antônio, porque o Antônio é filho de Deus. O Antônio é um cristão autêntico. Não adianta mexer com ele, porque ele tem o Deus que peleja por ele. Ele é um cristão autêntico, ele é um discípulo autêntico do Senhor. O inferno precisa saber. Jesus viveu da forma que viveu e fez o que fez, porque ele sabia quem ele era no Pai. Por que Jesus realizou todos aqueles milagres? Por que Jesus deu a sua vida? Quando você entender quem de fato você é, você não vai viver para você mesmo, você vai viver para o propósito daquele que intitulou você. Você é filho, você é cristão, você é discípulo, você é a igreja do Senhor neste lugar. A igreja do Senhor não somos nós, pastores e pastora, não é apenas os líderes de ministérios que você está vendo aí, as bandeiras. Ei, a igreja do Senhor é você, é a sua família. Se posicione como igreja e vamos viver o propósito do reino. Quem recebe esta palavra? Nós não precisamos aqui ficar suplicando para que você adore, para que você ore, para que você jejue, para que você se consagre. Ei, quem entende a sua identidade vai viver conforme a identidade. Assuma a identidade que Deus te deu. Quem toma posse da palavra de Deus? O que você é? O que você é? O que você é? Eu não estou ouvindo o que você é. As pessoas em sua volta precisam ouvir quem você é. O inferno precisa ouvir quem você é. Quem foi que disse a você que você é filho, é filha? O próprio Deus. O próprio Deus. João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Que você é?
Se coloque de pé e comece a declarar. Em nome do Senhor Jesus, eu quero que você declare o que nós somos, Igreja Metodista Central em Goiânia, o que nós somos. O inferno precisa ouvir, as pessoas precisam ouvir, a sua família precisa ouvir. Você não é uma pessoa comum, como de repente o diabo, as pessoas estão te intitulando. Você não é aquilo que as pessoas têm declarado para você. A sua família não é aquilo que as pessoas têm falado. Ei, você, a sua família, é aquilo que Deus tem declarado. Os céus estão abertos, o Espírito Santo de Deus está aqui, e Ele está liberando palavra. Tu és filho, tu és filho, tu és filha, tu és filho, tu és filha, tu és discípulo, tu és cristão, tu és igreja, tu és servo, tu és serva. Oh, eu sou filho, eu sou filho. Eu sou filho, que o inferno ouça, eu sou filho. Eu sou filho. Há uma palavra para mim e para você nessa noite. Há uma palavra do trono de Deus. De que palavra você vai se apropriar nessa noite? Qual a palavra que você vai guardar no seu coração nessa noite? Quando entendemos quem nós somos, não viveremos segundo essa terra, mas segundo a dinâmica do céu. O nosso clamor será: venha o teu reino, venha o teu reino, faça a tua vontade, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando entendemos de onde somos e quem somos em Deus, diante daquilo que Ele liberou, não foi palavras humanas, não foi palavras de pastores, não foram palavras dos apóstolos. Ei, o próprio Deus liberou palavra para você, Cecílio, e a palavra que Deus liberou para você, Cecílio, é que você é filho, que você é igreja. Não deixe o diabo te impedir de ser quem Deus diz que você é. Se nessa noite você entender quem você é, eu tenho certeza, a liderança, os pastores, ninguém vai precisar você pedir para fazer nada. Você vai fazer, você vai viver, você vai realizar. Porque você sabe quem é você. Você sabe o que você é em Deus. Você sabe o que a sua família é em Deus. Eu sei quem eu sou. Eu sou filho. E as palavras que Deus libera para a minha vida, e essa palavra não é só para mim, é para você, é que Ele te ama. As pessoas podem não te amar, não te valorizar, no seu trabalho, na sua casa, pela rua, mas aqui você está diante de um Deus poderoso, que valoriza você. Ele deu o seu Filho unigênito para morrer no seu lugar. Ele fez isso porque você tem valor para Ele, porque você é importante para Ele, porque você é filho, porque você é filha. E o que Ele tem para um filho e para uma filha é vitória. Eu vou pelejar as suas batalhas, eu vou guerrear as tuas guerras, eu vou ser por você. Confia em mim, dependa de mim, se aproprie da identidade que eu dou, e não se preocupe com o resto. É por isso que o apóstolo Paulo fala: tudo posso, está difícil, mas eu posso. As dívidas aumentaram, mas eu posso isso.
A riqueza chegou. Eu posso isso. A enfermidade chegou. Tudo posso. Tudo posso. Os gigantes se levantaram. Tudo posso. Tudo posso. Tudo posso. Porque eu sei quem eu sou. E eu sei o Deus que me fortalece. Tudo posso no Deus que me fortalece. Tudo posso no Deus que me valoriza. Tudo posso no Deus que é o meu Pai. O meu Pai me defenderá. O meu Pai me ajudará. O meu Pai me protegerá. Você recebe essa palavra? Você se apropria dessa palavra? Então saia do seu lugar, venha para este altar.